Olá! Hoje eu tô aqui pra falar sobre os livros que eu li em julho e uma partezinha de junho, porque o último vídeo que eu fiz falando sobre as minhas leituras durante esse ano foi, eu acho que eu gravei ele um pouquinho antes do final de junho, então era pra ser um vídeo só sobre as leituras de julho, só que tem alguns livros que eu não falei naquele, eu li em junho e, né, não foi em julho, mas enfim, né, vou emendar com aquele vídeo pra falar todos os livros que eu li esse ano. Pelas minhas contas, são 30 livros. E eu já falei em alguns vlogs que a minha meta de leitura por ano geralmente é 30 livros. Porém, seria um sonho ler 50. E basicamente até então eu li 46 ou 47 livros este ano. Então, né, eu não sei. A gente tá em agosto. Provavelmente eu termino de ler até dezembro. 50 livros, e isso nunca aconteceu na minha vida, mas tudo bem. E o primeiro livro é Subindo pelas Paredes. Pelo nome já dá pra ver que, né, é bem engraçado. Mas é basicamente a história da Caroline, que basicamente ela tem uma vida muito boa, né? A recém se mudou pra um apartamento, tem um emprego massa, tudo legal, menos a vida sexual dela, que é a parte triste da vida dela. E aí ela tem um vizinho no apartamento novo dela que simplesmente tem uma vida sexual muito ativa. E ela escuta isso pela parede quando ela tá tentando dormir. Então ela passa lá uma semana sem conseguir dormir, porque ela fica escutando o vizinho dela transar. Não tem como falar isso sem rir. Mas é basicamente esse o início da história. Mas é basicamente isso. Eles descobrem que eles têm muitos amigos em comum também. É tudo uns rolê meio assim. E aí no final, obviamente, eles se envolvem, né? Porque. Por que, né? Por que será? Porque é pra isso que serve livro de romance. Beleza, próximo livro. Vidas Muito Boas, da J.K. Rowling. É basicamente o discurso dela numa formatura. Tipo, chamaram ela bem como homenageada numa formatura. E aí ela fez um discurso. E aí o discurso foi muito bom e criaram o livro com o discurso dela. Ele é bem pequenininho, porque é literalmente um discurso. Então, é rapidinho de ler. Próximo. O Mar de Monstros. A graphic novel, no caso. Eu já li quando era criança. Acho que eu era, tipo, pré-adolescente que eu li Percy Jackson. E aí, agora eu tô lendo as graphic novels. Falta só a terceira que eu não li ainda. E o resto eu não sei se existe porque eu não tenho. Mas eu li o Mar de Monstros e é basicamente a mesma história com algumas coisas um pouquinho diferentes. E um pouquinho, sei lá, tem algumas coisas diferentes, assim, da história original, pelo menos que eu não lembro da história original, de aparecer na história original, mas é divertido, assim, pra quem gosta de HQ. Próximo. Ai, os livros desse mês são engraçados. Jogando com o Chefe. Não consigo lidar. Aqueles livros de SEO, como sempre. A menina é promovida a ser auxiliar não, tipo, secretária administrativa, secretária executiva, secretária alguma coisa. Sei lá, a secretária lá, quase pessoal do chefe lá da empresa, que ninguém sabe quem é. E o cara, tipo assim, não liga pra ninguém, não fala com ninguém, dizem que ele é, tipo, muito chato e blá 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 blá. E aí ela sabe que é isso, ela não sabe quem é o chefe dela. Daí ela vai num final de semana pra praia, eu acho, com os amigos dela, daí ela encontra com ele. E sem saber, assim, daí eles, tipo, todo mundo meio que se junta, daí eles ficam juntos e dormem juntos. Daí no outro dia, eu acho, sei lá, na segunda-feira depois do final de semana, ela chega pra trabalhar com o cara, ela descobre que, tipo, é ele. E aí é aquela coisa de eles se pegarem na sala. Não tem muito o que dizer. Próximo livro. E Se Fosse a Gente, que é da Becky Albertalli, do Adam Silveira. Eu não sei, cara, E Se Fosse a Gente é fofinho demais. É fofinho demais. Mas é basicamente dois meninos, é um livro LGBT, e eles se encontram sem querer nos Correios. Na verdade, eles se encontram na frente dos Correios, daí um deles finge que vai entrar nos Correios porque o outro tá entrando nos Correios também. Daí ele quer, tipo, papear e conhecer o guri, daí ele finge que tá indo nos Correios também. Mas basicamente o que tá indo nos Correios tá indo entregar, porque ele terminou um relacionamento
e tá indo entregar não, né? Botar nos correios a caixa com tranqueiras do relacionamento dele lá, que o ex dele tinha mandado pra ele, e vai devolver pro ex, ao invés de entregar pro ex, e o qual ele encontra todo dia na sala de aula. Mas assim, é fofinho demais, assim. Eu gostei muito de ler esse livro. E eles acabam se desencontrando nos correios, eles não trocam nome, não trocam telefone, eles não trocam nada. Então eles têm que basicamente ficar esperando pelo universo pra ajudar eles. Ou fazendo uma coisinha ou outra pra tentar descobrir quem é quem. Do tipo, ele pegou o papel do outro dos correios e viu que um nome. E ele não sabia se aquele nome era o nome do guri ou o nome do ex que tava no papel. Um rolê assim, daí ele tem que tipo, ficar procurando. Meu, é um caos. Aí começa livros engraçados de novo. Inimigos não se beijam. Ai, meu Deus. É muito tosco. Ele é meio tosco. Sinceramente, ele é meio tosco, mas ele é muito divertido. Porque basicamente duas famílias que eram muito próximas, porque, tipo, os pais deles eram super amigos. Daí eles, tipo, viveram a vida toda juntinhos. Só que a guria se apaixonou, daí o guri, tipo, era um escroto com ela. Mas o guri gostava dela. Só que ele não sabia lidar com isso, então ele era escroto com ela. Daí eles simplesmente pararam de se falar, a família não entendeu nada. Olhou assim, tá, beleza, não se falam mais, mas a gente vai continuar se vendo todo ano novo, todo Natal, em tudo sempre. Como eles voltam a se falar, eles estudam, acho que na mesma universidade também. Porque é a universidade que os pais deles se conheceram. E aí eles vão embora numa noite de Natal. Tipo assim, eles vão ir pra casa deles na noite de Natal. E o pai dela ia buscar ela. E aí alguém fala assim, diz pro guri te levar, porque vocês vão vir do mesmo lugar, tá ligado? Não tem por que alguém ir te buscar pra vocês virem juntos. Só que aí dá um monte de merda, dá acidente no meio do caminho, daí eles têm que parar numa pousada, daí o guri ainda quer, tipo, tentar resolver os problemas com ela. Daí ele pega e vai numa pousada e finge que ainda tem, que tipo assim, vai demorar muito o acidente, sendo que ele sabe que vai demorar, tipo, 2, 3 horas. E faz eles dormirem na pousada. Daí eles, tipo assim, começam a beber e jogar, tipo, um verdade ou consequência. Acho que é, tipo, um verdade ou consequência ou um negócio desses, tipo, um verdade ou consequência com drink. Tipo, a consequência é sempre beber uma tequila, alguma coisa assim. E aí eles começam a botar as cartas na mesa, assim, e a falar sobre tudo. E botar tudo pra fora. Simplesmente falar tudo. E é basicamente assim que eles começam a jogar tudo na cara um do outro e aí eles se resolvem. Basicamente. E na verdade, a gente descobre no final que tudo foi um plano dos pais deles pra fazer eles ficarem juntos por algumas horas e se entenderem. Foi tudo um plano. É muito bom. Ai, meu Deus. É só livro pra isso acontecer. Puta que pariu. Tá. Daí, temos uma trilogia, que eu li os 3 livros, que é Delírio, Desejo e Obsessão. Delírio, Desejo e Obsessão. E eles falam sobre o Adam, o Alec e o Anthony, que são 3 amigos que são donos de um clube, que é o AAA. E eles basicamente são muito ricos e blá blá blá. O primeiro deles, que é o Anthony, ele reencontra a mulher que ele sempre amou e não sei o que. Daí ele descobre que tem uma filha com a mulher. Daí ele tem que lidar com isso. E a mulher tem um ex que ela tá tentando se separar e pegar todo o dinheiro. Na verdade, ela não se separou dele, porque senão ela ia ficar assim, tipo, nada e ela não ia ter como bancar a filha dela, digamos assim. E aí é todo um rolo assim. E aí, só que no fim eles ficam juntos, obviamente. E eles conseguem foder com o maluco lá, que era um pau no cu que, na verdade, o marido dela queria assediar a filha dela. Que, na verdade, a filha dela é filha dela com ele, só que com o Anthony. Só que o Anthony não sabia disso e ela fingia que era filha do outro cara. E ela achava que o outro cara não desconfiava, mas dela percebeu que ele provavelmente desconfiava. Ok, o segundo livro é Obsessão, que é sobre o Adam. E o Adam se apaixona pela Hannah. Só que assim, eles são inimigos. É porque os dois são advogados. E ele é o advogado que faz tudo pelo dinheiro. Então ele foda-se se o cliente dele tá certo ou errado. Ele vai tentar livrar a cara do cliente dele.
E ela atua com mulheres que sofreram abuso dos maridos ou algo do gênero. E aí eles estão no tribunal um contra o outro, só que eles se conhecem numa noite antes, tipo assim. Eles se conhecem no AAA, e aí eles vão pra cama e tudo mais. E aí no outro dia, ou uma semana depois, eles descobrem que na verdade eles são inimigos no tribunal. Então, assim, é muito complicado, porque o tipo de jeito, o jeito como ele age no tribunal e tudo mais, é completamente tudo o que ela acredita. Não, é completamente contra tudo que ela acredita. Então, eles ficam, tipo, meio que brigando por causa disso o tempo todo. Até que no fim ele percebe que ele está fazendo errado e que ele está lidando com a profissão dele só como pelo dinheiro e não por fazer o que é certo, né? E agora sim, o terceiro. O terceiro é um pouco mais complicado. Porque ele é sobre o Alec. E o Alec, a gente descobre até que no início do livro, ele, assim, ele é tipo um Christian Grey da vida. Assim, só pra deixar claro. E ele se apaixona justamente pela filha do Anthony, do primeiro livro. Então ela tem, tipo assim, 18 anos, eu acho. E o Anthony tem lá seus quase 40, eu acho, 30 e poucos. Então, é uma coisa um pouco diferente, assim. E ele não esconde. É engraçado porque no início do livro, ele não esconde. Ela vai passar uns dias, eu acho, tipo assim, tem o casamento do Anthony. E a guria vai, enquanto os pais dela estão na lua de mel, ela vai passar, acho que uns dias na casa dele também. Tem uns rolos, assim, e ela vai fazer umas merda. Então ela acaba levando... Ele acaba levando ela, tipo, pra casa dele pra não dar merda pra ela, porque ela mentiu que tava em outro lugar. Uns rolês assim no início. E aí, assim, ela descobre que ele é um pouco o Christian Grey da vida. E ela fica muito curiosa e ela quer que ele explique tudo pra ela. É tipo isso. Só que, tipo assim, ele se apaixona por ela. E ela se apaixona por ele. E aí ela quer que ele introduza ela a esta vida. E aí ele fica tipo assim, meu amigo vai me matar, meu melhor amigo vai me matar, meu melhor amigo vai me matar. E é basicamente isso. Daí, obviamente, dá muita merda. O Anthony fica muito puto. Porque, né, dá muita merda. Porque, né? Imagina. Série Lazarus Children. Que eu descobri que existe uma série que se chama Os Irmãos Lazarus. Que, na verdade, é sobre os pais dos personagens desses livros. Então eu li fora de ordem, né? Porque eu devia ter lido sobre os pais primeiro e depois sobre os filhos. Mas aí eu li sobre os filhos e depois eu li sobre os pais. Primeiro livro é Rose Gold. E é basicamente sobre a Mia e o Riley. Riley. E basicamente ele é um cara lá de uma marca de sapato, super famosa. E ela é uma modelo e ela quer participar da campanha dessa marca. E ele não deixa. Só que assim, antes desse rolê todo, eles acabaram se encontrando num lugar e ficando. E aí, quando ela vai fazer isso, ela acha que ele não quer deixar ela participar da campanha porque eles transaram. Tipo assim, não pode porque a gente transou. Daí ela fica tipo assim, você fica misturando o profissional com o pessoal, blá blá blá. Só que na verdade a teoria dele é que ele não pega modelos, ela já é famosa. E ele não pega modelos famosos pras campanhas dele. Ele lança modelos novos. Então por isso que ele não coloca ela na campanha. Então eles começam a se odiar. Eu acho que dá umas coincidências. Eles acabam se encontrando em outros lugares e blá blá blá. Daí eles acabam ficando juntos depois. É tipo basicamente esse rolê da história. E aí o segundo é sobre o... Qual é o nome dele? Jackson Hodgkins. Ele é neurocirurgião, acho. É um neurocirurgião. E ele acabou ajudando uma menina num bar que ele frequenta. Ele frequentava um bar, tipo, direto. E tinha uma guria que trabalhava lá. E ele nunca tinha prestado atenção nela. E aí ela passa mal, porque ela não tomou a vitamina. A vitamina? É vitamina. Acho que ela chama de vitamina. Mas o remédio acho que é a epilepsia que ela tem. E aí ela passou mal. E ele levou ela pro hospital. Daí ele começou a prestar atenção nela. Daí eles começam a prestar atenção um no outro. E aí ela fica tipo, por que você está tão perto de mim o tempo inteiro? Sai daqui! E é basicamente isso. Mas daí eles se apaixonam. Obviamente. Ele gosta dela. E ele tem uma ex louca. Tem essa parte, ele tem uma ex louca que fica ligando e ele troca de telefone e ela arranja um telefone novo e fica ligando de novo. E é isso atrás disso. O tempo inteiro.
Aí é mais ou menos esse o rolê. O terceiro é The Perfect Boy, que é sobre uma prima dele e da outra menina, uma prima da Mia e do Jackson. E ela se apaixona por um cara da escola. Ela ainda tá no ensino médio, eu acho. No colegial. E ela se apaixona por um menino da escola e ele basicamente fica todo esse rolê de que a classe social é diferente, não sei o que ela é rica e ele não pode dar tudo pra ela. Então, esse se passa em duas partes. Tem a primeira parte, que é essa de todo o rolê deles, meio que se separam. E ele vai pra fora pra jogar. E aí... Não, eles ficam juntos, daí ele vai pra fora, pra outro estado jogar. E aí ela não consegue lidar, porque ela é muito ciumenta. E isso dá pra ver que é de família, porque aparentemente os irmãos lá de cima são bem ciumentos também. E ela é, tipo, muito ciumenta. Então ela não consegue lidar com o fato de que ele tá longe, de ter um monte de gente assediando ele, e etc, etc. Então ela acaba preferindo ela terminar com ele e começar a se tratar. E não acabar fudendo com o relacionamento deles de vez, porque ela é muito ciumenta e o problema realmente é o ciúme dela, sabe? Então, depois eles... Aí a segunda fase é quando eles se reencontram e não sei o quê, que é bem fofinho. Esse foi um dos melhores, eu acho. Ela vira design de interiores, eu acho, arquiteta, alguma coisa assim. Então, é bem fofinho, assim, dela. Ele chama ela especificamente pra reformar a casa, o apartamento novo dele, porque ele tá voltando pra cidade deles e um monte de coisa assim. Só que é tudo pra, tipo, eles ficarem perto um do outro mesmo. Mas é bonitinho, eu gostei. Eu acho que dos três foi o que eu mais gostei. Daí tem O Mistério de Logan Bennett, que é completamente esquisito e aleatório. Sério, nada fez sentido. Ele fala de um cara que eles acho que se conheciam quando eles eram novinhos, daí depois eles voltam, aí ele tipo some completamente. A guria fica puta da cara porque ela nunca mais tinha visto ele e ela era apaixonada por ele. E ele simplesmente sumiu, desapareceu. E aí 12 anos depois eles se reencontram. Acho que sem querer. Eu acho que sem querer. Ela vai numa entrevista de emprego e ela descobre que ele é o cara da entrevista. E ele finge que, tipo, não conhece ela e que, tipo, foda-se, sim. Ela fica puta da cara. Como assim, tipo, a gente viveu a infância inteira junto, a gente era melhores amigos e tu finge que não me conhece. Mas, basicamente, é porque ele é meio doido. Chega um momento em que ele diz que tem alguém que tá jogando com ele, que sabe tudo sobre a vida dele. E que vai matar todo mundo que tá perto dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, no final do livro, a gente descobre que, na verdade, o jogador, que é como ele chama essa pessoa, na verdade é ele. E ele não sabia, tipo, tem meio que dupla personalidade, eu acho. Acho que é dupla personalidade. E aí, simplesmente é ele não lembra do que ele faz quando ele tá na outra personagem. Outra personalidade. Então, ele faz um monte de merda e ele mata ela no final. Tipo, nada faz sentido nesse livro, entendeu? Nada fez sentido. Aí tem um final secundário que também não faz sentido nenhum. E, tipo, um novo final. Daí, tipo, também não faz sentido nenhum. É meio esquisito. E não sei, nada fez muito sentido. E foi muito esquisito. Foi um livro muito esquisito de ler. E que nada fez sentido. Eu passei o livro todo, tipo assim, ó. O que tá acontecendo, Senhor Jesus? Ok, próximo livro. Não Sol Mais Céu. É só poesias de uma página que se chama Versos, Tragos, Tragédias. Versos, Tragos, Tragédias. Versos, Tragos, Tragédias. E é basicamente só poesias. E é bem bonitinho, é bem fofinho. Próximo. Quebrando as Taças. É basicamente uma menina que começa a trabalhar de secretária numa agência de advocacia no Rio de Janeiro. Daí ela conhece um cara lá que é o Eric. E eles começam a se envolver. É basicamente esse rolê. E por que quebrando as taças? Porque a mãe dela diz que quando tu se apaixona loucamente por alguém, tu quebra as taças. Porque tu literalmente não liga mais pra nada que não seja aquela pessoa, digamos assim. Tipo, nada mais tem tanto valor. Então, tipo assim, se tu quebrar as taças, foda-se, porque tu gosta daquela pessoa, sabe? É tipo um rolê mais ou menos assim. Que explica no início do livro. Próximo, Emergir. Mas ele basicamente é de dois vizinhos também, né? Adoro livros em que são vizinhos que se conhecem e se odeiam.
Mas é dois vizinhos. Uma guria que ela anda ela perdeu uma perna, então ela tem a prótese na perna. E ela se muda pro apartamento do irmão dela, na cidade em que ela morava antes de sofrer o acidente. Ela perdeu essa perna num acidente de carro. E onde ela também perdeu a melhor amiga dela que tava com ela no carro. E aí ela volta lá pro apartamento do irmão dela e tem um cara que mora do lado, que é o Christopher. O Christopher, ele é um pouco complicado. Ele, tipo assim, vive recluso da vida toda, de todo mundo. Não fala com ninguém porque ele se sente culpado com coisas que aconteceram no passado e ele acha que ele foi culpado da morte da mãe dele. A história, tipo, o acidente dela, a história do passado dele, tem uma ligação ali, né? Tem algumas coisas ali e aí eles ficam meio tipo, o que tá acontecendo? Daí também tem uma ex louca, a ex dele que é meio louca. Daí tem uns rolês muito doidos assim. Mas eu achei muito bom. Eu achei um livro muito bom e completamente doido, mas muito bom. Então, né. Teve também Fera. Eu li Fera e é de quem? Bela Paranhos. E é basicamente um conto de fadas moderno. E é basicamente a história da Bela e a Fera com pessoas de agora. A menina vai trabalhar como empregada pro cara. Ela não é obrigada a estar lá. Só que ela precisa trabalhar lá pra ganhar dinheiro pra ajudar o pai dela. Então, não tem a parte do ser obrigada nem nada. Mas é basicamente a história da Bela e a Fera. Só que moderno. Como domar um estúpido. Tá cada vez mais estranho esses livros que estão aparecendo, né? A história de uma menina que era rica. E ela é formada em Direito, se eu não me engano. E ela era rica. E a mãe dela morreu. Tipo assim, a mãe dela era extremamente famosa no direito. Como advogada e etc. E a mãe dela morreu e ela ficou com a herança toda da mãe dela. Aí, deu algumas tretas de, tipo assim... um primo dela, um parente lá dela, pegar todo o dinheiro dela e dar algum jeito de conseguir ficar com o dinheiro todo pra ele. Tipo, botar tudo no nome dele. E ela ficou basicamente sem nada, então ela teve que começar a trabalhar. Daí ela arranjou um trabalho no escritório de um cara. Só que assim, pra ela arranjar aquele trabalho foi uma treta toda. Porque ela tava indo pra entrevista, daí ela sofreu um acidente, daí ela foi parar no hospital. Daí teve um cara que ajudou ela no hospital. Daí ela descobriu que aquele cara que ajudou ela no hospital e que ela xingou até não poder mais, porque ele tinha atropelado ela, é o novo chefe dela. Daí tem todos uns rolos assim, só que eles são muito bonitinhos. E eles tentam o livro inteiro resolver o problema de, né, quero meu dinheiro de volta, porque ela foi roubada praticamente. Então é bem bonitinho assim. E ela é muito doida, ela é completamente maluquinha. Então é muito engraçado. É muito divertido. E agora chegou um livro que eu gostei muito e que é completamente aleatório. Que se chama Dante. E ele é basicamente a história de um cara que... ele tinha um relacionamento com uma menina quando ele era mais novo. E ele acabou indo pra Portugal, eu acho. Ou ele mora em Portugal. Não sei, ele vai jogar lá com o Cristiano Ronaldo. Ele é jogador de futebol e ele vai jogar com o Cristiano Ronaldo. Vamos rolê assim. Daí, ele fica muito famoso e eles perdem o contato. Sendo que, tipo, quando ele foi jogar, ele ainda namorava com ela. Só que deu um monte de merda. E desencontro e não sei o que. E blá blá blá. E eles se separaram e ela ficou puta com ele. Por quê? Porque quando ele foi embora, logo depois ela descobriu que tava grávida. Então quando ele tentou, tipo, quando ela tentou avisar, contar pra ele, deu um monte de merda e eles não se falaram mais. Daí ele volta pra cidade de Natal, né, pra cidade que ela mora, pra fazer umas entrevistas lá, porque ele vai jogar a Copa do Mundo. E aí ele acaba hospedado no hotel que ela trabalha. E aí ele descobre que ela tem um filho, esse filho é dele, e o filho dela é surdo. Então ela precisa do dinheiro todo que ela trabalha, todo o dinheiro que ela trabalha é pra dar mais qualidade de vida pro filho dela e conseguir fazer cirurgia no filho dela pra ele tentar voltar a escutar e coisas assim. Umas coisas desse gênero. Então é meio que eles tentando se reconciliar e na verdade tudo o que aconteceu foi tudo confusão, assim, tipo, eles pararam de se falar por mal entendido e coisas do gênero. Então, né, meio complicado. Mas é bem bonitinho, assim. E é meio louco porque ele foge do normal do CEO, do cara rico e etc. Mas porque tem um trabalho formal e é
dono de alguma coisa, pro cara jogador de futebol, que é muito fofinho. É muito bonitinho. Eu Posso Te Ouvir. Eu Posso Te Ouvir foi um livro muito aleatório que eu demorei um tempo pra entender. Porque é basicamente uma guria que trabalha numa lanchonete e ela tem um crush num cara que vai todo dia no mesmo horário na lanchonete. Na cafeteria, sei lá onde é que ela trabalha. E aí, ela fica muito puta, porque o cara nunca dá bola pra ela. Ela pergunta alguma coisa pro cara, o cara nunca, tipo assim, ele caga pra ela o tempo inteiro. E aí, ela fica muito puta, daí ela tem um dia que ela resolve assim, porque eu vou falar com ele. Daí ela vai meio que tipo atrás dele pra tentar falar com ele. E ele é atropelado. Tipo, por quê, né? Só é atropelado. Ele é atropelado e vai pro hospital. E aí ela diz que ela chega no hospital, ela finge que é amiga dele, pra, tipo, ficar perto dele. E diz que ela conversava com ele, e que eles eram super amigos, e que ela sabia falar com ele direitinho, blá, blá, blá. E ela... Só que ela não se ligou quando o médico falou, tipo assim, ai, tu sabe falar com ele? Porque, na verdade, ele é surdo. Cara, tipo, por isso que ele nunca respondeu ela, ou por isso que ele nunca falou nada com ela. Porque, tipo assim, ele nem queria a gente perto dele, dele fingir, tipo, tava com fonezinho de ouvido pra fingir que tava escutando música. Porque ele não queria que ninguém falasse com ele. E aí, quando ela chega no quarto do hospital pra falar com ele, aí ela descobre que ele é surdo. E aí ela começa a falar, tipo, em gestos que não faz sentido nenhum. Mas, no fim é bonitinho, assim, porque foi toda uma confusão e eles acabam se dando bem, assim. E ele fica meio distante, mas depois eles meio que ficam juntos e daí eles meio que tem umas confusão também no meio do relacionamento deles. Mas é muito fofo, é muito fofo. Foi uma descoberta fofinha. 90 dias, um complicado amor de verão. Não, é 99 dias. 99 dias, um complicado amor de verão. O que acontece, assim? A menina que se chama Molly, a Molly, ela traiu o namorado dela, tá? Um tempo atrás. Com o irmão dele. Na verdade, assim, eu não considero que ela tenha traído ele, porque eles terminaram. E depois ela pegou o irmão dele. Tinham terminado? Tá, tudo bem, ela não precisava ter pego o irmão dele, né? Aí é um pouco complicado. Mas eu não considero que ela tenha realmente traído. Só que a mãe dela é escritora. E ela contou isso pra mãe dela. E a mãe dela, por algum motivo do cu dela, sei lá eu, ela resolveu que ia escrever um livro sobre isso. E ela achou que ninguém ia se ligar que a história que ela tava contando era da filha dela com o namorado. Então a mãe dela lançou, o livro fez um puta de um sucesso. E obviamente o guri ficou sabendo e terminou com ela, né? Daí ninguém mais olhava na cara dela. Daí ela simplesmente largou foda-se, foi embora, foi pra uma outra escola lá. Estudar, que ela já tinha concorrido a uma bolsa e tal dela. Foi, tipo, lá pra outra escola. Vida que segue. Só que ela tinha que voltar, isso era no terceiro ano. Daí ela tinha que voltar pra passar o verão com a mãe dela. Porque a mãe dela queria que ela passasse o verão com ela. Passar o verão, que são 99 dias. Até ela começar a faculdade, que dela ia poder ir embora. Só que aí ela teve que passar esses 99 dias na cidade, que todo mundo sabia que ela tinha traído o namorado dela com o irmão dele. Então é basicamente 99 dias até o dia acabar. E ele é fofinho porque o livro, os capítulos, são 99 capítulos, um pra cada dia, falando um pouquinho sobre cada dia. E ela reencontrando o irmão do ex-namorado dela e tudo mais. E ele é muito mais legal do que o namorado dela, odeia o namorado dela, ele devia se fuder mesmo, o ex-namorado dela. E ela tinha que ficar com o irmão dele mesmo, porque o irmão dele é muito mais legal. É basicamente essa história. Mas é muito engraçado, porque basicamente a moral é essa. Ela tem que passar 99 dias na cidade e vida que segue. No outro vídeo que eu falei sobre os livros que eu li esse ano, eu falei sobre Família Montebello. E eu falei que só faltava um livro. Eu acho que eu devo ter comentado que só faltava um livro pra eu ler que tem lançado na série, que era a Melanie Aubrey. E basicamente eu li este livro. E basicamente ela é legal. Eu adoro a Melanie. E ela é basicamente uma estilista que recebe um trabalho pra ir a chefe dela manda ela ir num negócio de circo fazer os figurinos do coisa do circo. Só que tem uma mulher muito chata que odeia ela, porque o Rhett, que é o parzinho romântico dela, que é do circo,
ele fica afim da Melanie. E aí a outra mulher que se chama Melanie também, que é a Fênix, porque é a Melanie Fênix, ela fica infernizando a vida da outra Melanie, daí fazem um monte de merda. Mas é tipo um conto, assim, ele é mais rápido. E ela é muito bonitinha. Eu adoro a Melanie. Ela é bem doida, mas muito legal. Aí, temos o quê? Um livro incrível. Nossa, foi uma reviravolta atrás de reviravolta. Mas é Klaus, da Aline Padua, que na verdade é Klaus. Deixa eu ver. Klaus, Troian e Paul. Na verdade, Paul é o segundo. Mas é ele começa todo o enredo falando sobre o Paul tem que se casar com a Lia. Porque as famílias deles têm um contrato desde sempre, desde que antes que eles eram nascidos, que um Harper tem que casar com o Russell. É basicamente isso. E aí ela ia casar, tipo, o mais velho ia casar com a guria. Só que o irmão mais novo dele, o Klaus, que é o dono do primeiro livro, sempre foi apaixonado pela Lia. Só que por algum motivo eles começaram a se odiar e ninguém nunca entendeu por que eles começaram a se odiar na adolescência. E aí foi isso, assim, se odiaram pra sempre e na verdade eles só se amavam sempre. E aí o Paul, ele pensa assim, beleza, se eu arranjar uma namorada, quem vai ter que casar com a Lia é o Klaus, e ele gosta dela, então a gente dá um jeito aí de resolver isso. Na verdade, acho que não foi o Paul que pensou isso, foi a Diana. A Diana. E, basicamente, a Diana tem essa ideia maravilhosa, e aí eles fazem isso, eles fingem que eles estão namorando pro Klaus ter que casar com a Lia. Só que nisso a Lia odeia essa ideia, porque ela tá casando obrigada e ela ainda vai ser obrigada a casar com o cara que ela sempre odiou. Sempre não, né? Ela sempre amou, mas ela começou a odiar. E na verdade foi tudo mal entendido. Eles pararam de se falar porque eles se beijaram. E ele simplesmente cagou pra ela depois e foda-se, assim. Só que na verdade quando isso aconteceu, ele tava drogado e ele não sabia. Tinha botado droga na bebida dele. E ele não sabia. Por isso que ele nunca entendeu o que tinha acontecido. Ele nunca entendeu por que ela odiava ele ou qualquer coisa assim. Porque ele não lembrava. Ele realmente não lembrava dessa cena. Então, né? Aí eles têm que ficar juntos. Daí no final ele olha assim, cara, eu vou provar pra ela que eu tô com ela porque eu gosto dela. Então eu vou dar um jeito de cancelar esse contrato. Que a gente é obrigado a se casar, pra gente não ser obrigado a casar pelo contrato. Se a gente vai se casar é porque a gente ama. Daí ela dá um jeito de convencer ele a não cancelar porque ela realmente quer casar com ele de verdade. E tipo, foda-se o contrato. Eu quero casar contigo, então tipo assim, se a gente tem um contrato pra isso, foda-se, porque a gente vai casar igual. Então, né. O Paul, ele acha uma menina que na verdade sempre foi apaixonada por ele. É umas coisas tipo assim, no final eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Porque as pessoas se conhecem e se conhecem e se conhecem, tipo, o tempo todo. Eu não entendi nada, tipo, de onde que as pessoas se conheciam no passado. Mas, basicamente, a guria sempre foi afim dele, daí eles acabam se reencontrando e acabam se apaixonando e etc. É o mais meio aguinha com açúcar aleatório, meio sem muita coisa, assim, oh meu Deus. Mas, né. Depois tem o Troian. Troian, ele tem a menina lá do Paul, a namoradinha lá do Paul, e a namoradinha do Paul é a melhor amiga do Troian, que na verdade eles são primos, alguma coisa assim. E aí o Troian, quando ele vê a Diana, que era a do Paul lá, que fingiu que era a namorada do Paul, eles já tinham se conhecido no passado e eles nunca se esqueceram. Tipo assim, eles passaram, sei lá, 3, 4 dias juntos, só que ela tinha uma vida super, como é que eu vou dizer, super formal, digamos assim. E ele era cantor de banda de rock. E aí ela olhou assim, a gente não tem como dar certo. Se um dia a gente tiver que se reencontrar, a gente se reencontra, mas a gente não vai atrapalhar os planos um do outro agora. E foi embora. E aí, alguns anos depois, que é quando acontece esse livro, eles se reencontram. E eles descobrem que aquilo nunca acabou. A paixão dos dois nunca acabou. E aí eles meio que tentam fazer as coisas darem certo. E é uma confusão atrás de confusão. Que é um pouco engraçado. Ok, depois disso vem Storm. Que basicamente eu comprei na Amazon, porque eu já tinha comprado Hurricane, que é o segundo. E aí eu comprei Storm pra poder ler os dois. E definitivamente eu não me arrependo. Porque Storm é basicamente a história de uma mulher que se chama Lydia.
e ela é escritora de livros eróticos. E só que ela é escritora e ela usa um pseudônimo. É pseudônimo que chama, eu acho. Quando ela usa outro nome pra escrever os livros dela, pra ninguém saber quem ela é. E aí um dia ela tá num bar com o amigo dela e a gente dela também. E aí ela vê um cara jogando sinuca. Daí ela descobre que ele é um famoso jogador de alguma coisa. Não lembro. De NBA. Ele é um famoso jogador da NBA. E aí, ela basicamente meio que se apaixona por ele. Daí eles acabam se cruzando numa livraria que a irmã dela trabalha. E ela ajuda ele a escapar pela porta dos fundos dos paparazzis que estão lá. E aí ele diz, o que você quer para eu lhe agradecer? Daí ela diz assim, eu quero seguir a tua vida porque eu quero te usar como personagem no meu próximo livro. Daí ele é assim, tá bom, só que assim, tu vai ter que viver literalmente junto comigo e a minha vida. Sem restrições. Obviamente isso não dá certo, né? Daí eles se apaixonam. Obviamente. É uma confusão atrás de confusão. Só que aí no final do Storm dá uma merda e eles se separam. E aí eles voltam a se falar em Hurricane. Que é basicamente a continuação falando sobre como eles voltaram depois. É basicamente isso. Mas é tão bom quanto. Ok. Depois tem O Grande Amor de Helena Brown. É só isso. Que é basicamente que nem outro livro que tinha aparecido antes, que era o doido lá do Logan Bennett. Que eles eram muito amigos, daí eles se separaram e passou alguns anos sem eles se verem. E aí, tipo, uns 10 anos, eu acho, sem eles se verem. E o cara simplesmente sumiu do mapa, assim, sumiu da vida de todo mundo. E aí eles acabam se reencontrando sem querer. Ele é arquiteto e ela perdeu, tipo assim, toda a família dela. Ela perdeu os pais, quando ela, tipo assim, sempre que uma coisa boa acontecia, uma coisa ruim acontecia em seguida. Então, ela entrou na faculdade e os pais dela morreram num acidente de carro. Ela se formou, alguém faleceu e poucos meses, tipo, a avó dela faleceu, daí depois o avô dela faleceu, alguma coisa assim. E ela nunca conseguiu voltar pra cidade dos avós dela, porque ela sempre ia lembrar deles. Então a casa deles acabou ficando em pedaços. E toda destruída. E eles acabaram ligando, tipo, a prefeitura ligou assim, olha só, estão usando a casa pra um monte de baderna. Então assim, ou tu vem resolver isso e deixar a casa decente, ou a gente vai demolir ela e pegar o terreno pra gente. E aí ela ficou desesperada, ela ficou tipo assim, ai meu Deus, é aquela dos meus avós, não posso deixar isso acontecer. Daí ela contrata um arquiteto, que é amigo do boy da amiga dela. Amigo do boy da amiga dela. E aí, esse arquiteto ela não sabe, mas esse arquiteto é o garoto lá que sumiu quando ela era mais nova. E aí ele tenta explicar tudo que aconteceu e todo o rolo que aconteceu, porque que eles se separaram. E ela sempre fica meio, daqui a pouco você vai embora de novo, né? Você já foi uma vez, daqui a pouco você vai dar tchauzinho, ó. Tchau, tchau. E vai embora. E aí ela fica toda reticente com isso. E aí até eles se resolverem e conseguirem, né? Ela conseguir acreditar nele e tudo mais. E aí dá umas merda no meio do caminho. Ela descobre que na verdade ele descobre que ela tinha um namorado. E aí tem um monte de treta assim. E aí Mas é bonitinho esse. Esse é bonitinho. Foi uma boa leitura. Aí tem Romance em East Valley. Alguma coisa assim. Que é aqueles rolês de a gente vai ter que morar na mesma casa e as pessoas se apaixonam. Que é ou o melhor amigo do meu irmão. Famoso nome de fanfic. O melhor amigo do meu irmão. E é basicamente a moral dessa história. E aí tem mais um cara doido, porque tinha um cara, daí ele trovou ela e trovou a amiga dela. Daí ele tentou ficar com as duas ao mesmo tempo, daí deu um monte de merda e o cara ficou doido e queria foder com a vida dela. Daí ela começou a receber ameaça. E tem toda uma treta envolvendo isso. E tem uma treta envolvendo a ex do cara, a ex do Nicholas, a ex-mulher dele, e não sei o que. E aí também tem treta quando o irmão dela descobre que eles estão juntos, daí o irmão dela fica puto. E tem umas coisas meio assim, meio doido. Mas é bom. Só que ele termina de um jeito que eu não gostei, então eu não tive coragem de ler o resto. Porque eu olhei assim, se é realmente isso que aconteceu, se realmente terminou dessa forma, eu não quero ler o resto.
Então, esses foram os livros que eu li até então. E agora é dia 6 de agosto. Então, provavelmente os livros que vierem depois disso vai para outro vídeo, talvez no final de agosto ou no final de setembro. Não sei ainda quando que vai ser. Eu vou ficar fazendo aí vídeos de vez em quando falando sobre os livros que eu tô lendo. E é basicamente isto. E é basicamente isso. Acabou. Depois de 30 livros, eu acho que tá bom. Depois da quantidade de minutos que eu tô vendo que eu gravei e eu vou ter que cortar. Tá ótimo, tá incrível. É isso aí, deu, acabou. Se inscreve aqui embaixo. Diz se tu já leu alguns livros desses. Fala o que tu acha sobre os livros que tu leu, ou se tu não leu, ou se tu tem alguma indicação de livro baseado assim nessas escolhas aleatórias que eu fiz. Comenta aqui embaixo. E é basicamente isso. Eu vou deixar o link da Amazon de todos os livros aqui embaixo. De todos os livros aqui embaixo. E é isso.